todos bem-vindos. Então, só um feedback muito rápido aí para quem está aqui, a Andressa, a Ana, e você vai mandar aí no chat se está me ouvindo bem, se o áudio está bacana, porque é o primeiro momento aqui de que a gente está fazendo essas primeiras transições. E vou também falar, na verdade, vou encorajar as pessoas que estão aí já com a câmera ligada, permaneçam, porque você vai poder participar conosco, tá? Você vai ter a oportunidade de levantar a mão em algum momento e nós vamos selecionar algumas pessoas, somente aquelas que tiverem com câmera ligada, naturalmente. E também quem tiver com câmera desligada vai se encorajando aí também e prepara um pouco o seu espaço, gente. Lembra que nós falamos ontem, né, de modelagem? Imagina um atleta. Quando um atleta ele vai pro, né, César Cielo, ele inclusive usa um dos que nós chamamos de ancoragem, né? Você já viu quando ele faz aquilo assim no corpo, ó? Ele vai batendo. Vocês lembram disso, pessoal? Sim ou não? Dá um ok aqui, ó. Então, o César Cielo, ele fazia uma ancoragem. Então, ancoragem é quando a gente entra num estado de excelência, né? John Grinder fala que um dos conceitos da PNL é a arte da excelência humana. A arte da excelência humana. Por isso que nós ontem aprendemos a modelagem. Se eu estou buscando mais nível de excelências, é muito natural a gente buscar o quê? Modelar pessoas que estão tendo resultados positivos. E isso é uma das grandes vantagens, pessoal, para quem aí quiser participar da nossa comunidade de alquimistas, porque é muito importante você ir estando num ambiente. Eu percebo que isso na minha vida, ele foi a grande mudança, uma das grandes mudanças. Isso é uma coisa que se a gente perceber na natureza, né, pessoal? Quem cuida de planta aí? Levanta a mão aí. Quem planta e cuida de planta. Eu recomendo aí, ó, quem não cuida, cuida de uma planta. É um exercício assim fantástico. Eu aprendi isso com a minha avó, né, gente? Eu trouxe até um raminho aqui de arruda, porque minha avó, ela benzia com um raminho de arruda. Vocês lembram daquelas benzedeiras antigas? Quem lembra aí de benzedeira antiga lá do interior? Lembra? Então, aquelas benzedeiras antigas é aquelas assim que ela benzia, o raminho murchava, né? Então tem uma plantinha de arruda aqui. E cuidar de planta é muito interessante, né? Porque, por exemplo, eu lembro que minhas plantas dos apartamentos antigos meus sempre morria. É impressionante, assim. Eu tô com uma paciente agora que ela tá com esse negócio. Eu coloquei ela um desafio para ela cuidar de planta. Isso é uma das coisas que a gente faz nas tarefas, né? É importante a pessoa, quando sai de uma sessão de terapia, quando sai de uma sessão de mentoria, ela ter tarefa. Só que não é qualquer tarefa. Tem que ser uma tarefa que a sua parte mais criativa ela vai te dar uma intuição, né? Ela vai te intuir. No geral, nós já sabemos algumas atividades que nós temos que fazer que nós não estamos fazendo, não é isso, pessoal? Porque quem de vocês já está assim, eu precisava de voltar para academia. Eu precisava de estudar inglês. Agora que o pessoal começa a coçar a nuca, né? E começa assim, a gente já sabe muito das coisas, mas às vezes é normal, né, pessoal? A gente vive um tempo assim que todo mundo, né? Por exemplo, eu vejo assim, aqui em casa duas crianças, né? Então a Andressa tem um negócio dela, tem menino e tem as coisas, e aí a gente vai percebendo assim, né? Todos nós temos muitas coisas para fazer, mas é muito perigoso a gente começar a entrar num ciclo vicioso, naquela correria viciosa do dia a dia. E olha só, esse momento que nós estamos aqui, pessoal, é um momento que você para dar um respiro. Faz esse exercício aí com vocês assim, ó, dá uma ajeitadinha no corpo assim, ó, dá uma respirada assim, bem profunda assim, ó. Né? A gente não para no dia a dia para dar aquela respirada assim, a gente não tem momentos de respiro, né? E é por isso que a tendência disso, né, pessoal, naturalmente é que ele vai dar algum problema. Tem um slide que a Andressa vai colocar agora mesmo, que tem a foto de um livro, tá? Que é os 5 arrependimentos das pessoas, né? De pessoas que estavam à beira da morte. E quais são esses 5 arrependimentos que normalmente aquelas pessoas que estavam num estágio assim muito debilitado, elas relatavam? Elas relatavam para quem? Para Brownie Ware. Brownie Ware é uma enfermeira, né? Eu já atendi muitas pessoas da área da saúde, já atendi, por exemplo, uma enfermeira, gente, que era um caso assim, ela chegava aqui e várias vezes ela dava surtos, assim, ela dava essa aí, ó, que vocês estão vendo agora, essa é a Brownie Ware. E esse é o livro, se vocês quiserem, então mais uma indicação de livro para vocês, ó. Antes de partir, os 5 principais arrependimentos de pessoas, né?
estão à beira aí da morte, né? Pode tirar. E aí, pessoal, a Brownie era enfermeira que ela ficou atendendo essas pessoas. Ela ficava com essas pessoas, gente. E aí, somente alguém que já teve uma doença grave, ou alguém que conhece alguma pessoa que está passando por isso, e normalmente nós conhecemos pessoas, né, que às vezes se deparam com uma doença, um câncer, se deparam com uma doença assim muito difícil, né? Nós tivemos uma experiência muito bonita, eu e a Andressa, né, que a Andressa, olha para vocês verem, eu estou só linkando para vocês verem como que é importante essa tarefa dos mentores, dos terapeutas, dos líderes, né, gente? É uma tarefa que eu falo assim, quando eu entro nas empresas, aí o pessoal me chama para treinar liderança, né? Aí, esse tempo atrás, eu recebi um depoimento de um cara da Iara, aquela empresa gigante de fertilizantes, né? E eu fiz um trabalho lá e eu não tinha, assim, muita dimensão do que era o resultado da empresa, né? Porque a gente não acompanha a empresa depois. Os alunos a gente acompanha. Então, essa é a diferença da comunidade. A gente conseguir acompanhar o resultado, acompanhar, tipo, como se fosse um personal trainer de corrida, que vai acompanhando esse processo. Se você está no ambiente correto, pessoal, é infalível. As coisas vão mudar, pode ter certeza. Só que você tem que estar em ambientes que tem pessoas que você vai modelar. Então eu sempre trago pessoas assim, por exemplo, para fazer palestras, pessoas de ponta, que eu quero mostrar para vocês que eu tive a bênção de ter muitos alunos, pessoal, que são alunos que ou já eram players grandes, né? Agora, recentemente, eu comecei a fazer um trabalho com o Neto, que é do futsal, ele foi considerado o melhor jogador do mundo. Foi campeão do mundo em futsal, melhor jogador do mundo, e está agora no mundo das palestras, né? Então, é esse tipo de pessoas, como o Felipe Detrey, que hoje é meu mentor de marketing, mas ele foi primeiro meu aluno, então hoje nós somos amigos, né? Amigos, assim, que eu tenho uma grata satisfação de ter. Um cara que fatura R$ 150.000 com um infoproduto, pessoal, né? Infoproduto é algo que pode estar, de repente, dentro do seu mainstream, assim, eu quero começar a fazer mais rede social. Deixa eu saber de vocês, quem de vocês aí gostaria de aparecer mais, aumentar mais a autoridade? Levanta a mão aí, só para eu saber se está no mapa de vocês ou não, né? E quando eu falo autoridade, pessoal, não precisa ser necessariamente assim na linha de influencer. Você pode ser um líder que tem mais autoridade, que pode estar, porque no final das contas, autoridade, para meu conceito, ele não é autoridade de fama. Ele é a capacidade de você fazer as pessoas confiarem em você. E quem que precisa de confiar em nós? O nosso público-alvo. Então, dentro da programação neurolinguística, nós falamos que o rapport, ele é um princípio básico. O que é o rapport? A capacidade de eu entrar em sintonia com as outras pessoas. Que eu consegui que essas pessoas confiem em mim. Então, são treinos que eu faço com os alunos, aí a gente precisa. E essa plataforma eu gosto muito do Zoom, né? Porque o que a gente faz? Nas aulas semanais que a gente vai tendo com os alunos, a gente entra via Zoom. Aí eu vou conhecer o Fábio, eu vou conhecer a Eliane, a gente vai estabelecendo um relacionamento em um grupo. Isso é ambiência, isso é quando você está com uma plantinha que ela não está indo bem e você muda ela de lugar e agora mesmo ela começou a florescer. Olha só. Às vezes, pessoal, vocês estão nos ambientes errados. Às vezes vocês não estão frequentando os ambientes que vão te fazer. Você tem que ter essa leitura e não é uma leitura fácil, né? Não é uma leitura fácil. Eu moro, por exemplo, numa chácara de 3.000 metros. Vocês não têm noção, assim, tem vários benefícios de estar numa chácara, né? Mas agora nós resolvemos voltar para o tumulto lá de São Paulo. Por quê? Porque a gente está percebendo que tem hora que você tem que fazer movimentos. Não quer dizer que eu vou ficar lá para sempre. Você tem que fazer movimentos para estar junto com pessoas que vão elevar a sua frequência, que você vai modelar, que você vai conseguir apanhar às vezes. Porque essas pessoas, às vezes, elas vão te ser mais agressivas, às vezes. Eu adoro, por exemplo, quando eu recebo aquele feedback assim, de pessoas que estão com um nível de performance que eu estou modelando, e aí tem um conhecimento de modelagem, porque as pessoas falam assim, nossa, Márcio, mas eu gosto muito daquela pessoa, é um líder meu, que ele é excelente como líder e gestão financeira, mas eu não gosto muito dele da relação familiar. Eu posso modelar ele? Claro que pode.
você vai modelar sempre pensando no que nós chamamos de níveis lógicos. Isso aqui, ó, virou a chave de muito aluno meu. É uma coisa que a gente trabalha muito forte dentro das metodologias que eu desenvolvo. A principal, eu tenho duas grandes metodologias, né, que eu quero falar com vocês. Uma para formação de mentores e outra de palestrantes. Porque eu vejo que elas também estão muito relacionadas. Eu acredito que quando a gente segue o propósito de ajudar mais pessoas, a gente vai sentir no coração e perceber que uma das melhores formas é também você fazer isso em grupo de pessoas, porque você vai tocar mais corações. Imagina aqui, ó, eu poderia estar fazendo um trabalho individual que eu fiz hoje. Só que nesse momento aí a gente está falando com uma turma de pessoas que vão ver. E, gente, esse vídeo aqui, ó, ele vai chegar, ele já teve mais de 300 visualizações na primeira aula, então ele vai chegando a muitas pessoas. Então vocês imaginam se eu posso ajudar mais pessoas, se eu posso ter mais plantas saudáveis, se eu posso ser uma jabuticabeira que dá mais frutos, por que que a gente não pode pensar que você tem uma habilidade, você tem um dom? E aí eu li as pesquisas ontem, pessoal, essas pesquisas são muito importantes, eu leio todas, essa é outra diferença da nossa metodologia. Porque às vezes tem pessoas aí que vai falar assim, nossa, mas eu já estudei PNL. Eu já vi tanta gente que estudou PNL, gente, que você vê, por exemplo, cada besteira sendo falada no YouTube. E aí, mesmo que sejam pessoas boas, por exemplo, em São Paulo tem um cara muito bom, que é o Claudio Lara, que está mudando para os Estados Unidos agora, e é um cara que realmente estudou intensamente com o Richard Bandler. É um cara que domina as ferramentas do Richard Bandler. Agora, qual que foi a modelagem dele? Bandler. Eu estudei com Bandler, e eu estudei com John Grinder, eu estudei com Robert Dills e com Gilligan. Eu estudei, por exemplo, com Judith Deleuzier. Cada um tem uma visão diferente da programação neurolinguística. Cada um tem uma visão diferente. E tem métodos diferentes dentro da mesma área. Né? Então eu sempre acho que tudo que a gente faz de uma forma repetida, com intensidade, durante um período de tempo que você tenha constância, gente, vai dar certo. É uma matemática muito óbvia. Né? Aí só que eu vejo alunos, às vezes, muito confusos. Eles pegam e eles estão estudando 10 cursos ao mesmo tempo. E aí vocês têm que sempre entender, pessoal, se a gente é mentor, palestrante, se nós estamos ajudando outras pessoas, nós temos que entender um pouquinho de didática. E isso eu te garanto que você vai aprender uma didática para ajudar outras pessoas. Isso eu sou bom de dar. Mas por que que eu sou bom nisso? Porque eu amo aprendizagem, eu amo aprender coisas novas. Eu gosto, por exemplo, estava aqui na sala, eu não sei se está aí ainda, se ele tiver, eu vou abrir o microfone para ele. O Zé Alberto, né? Não sei se ele vai estar aí, que é um cara muito ocupado. Sabe onde que eu conheci o Zé Alberto, pessoal? Eu conheci o Zé Alberto estudando com John Grinder lá em Portugal. E estava lá um grupo de 10 brasileiros, e vocês imaginam o seguinte, pessoal, era mais ou menos uns 80 alunos de vários países diferentes, estudando com John Grinder. Foi uma viagem que eu estava muito perto de desistir, pessoal, vocês não têm ideia, assim, porque só para você ter noção, uma viagem como essa vai gastar 30 mil reais. Você pode ir lá no site John Grinder, pesquisa assim, ó, só o curso é mais ou menos 17 mil reais. Então eu ia gastar somei, porque também quando eu fiz essas viagens, eu sempre aproveitei para viajar. Por exemplo, nessa viagem eu aproveitei e fui em Marrocos. Então eu tive a oportunidade de estar num país com uma cultura muito diferente de nós. E aí isso é uma ampliação de mapa mental, porque se eu vou lá para julgar a cultura, eu não faço rapport. Para você fazer rapport com outra pessoa, você precisa de entender aquele pressuposto que é o mapa não é o território. Ou seja, eu tenho um mapa mental. Se essa pessoa tem outro mapa, é só uma diferença de mapas. E aí a gente aprende a entender as belezas, as dores, e você aprende a entrar em conexão, em sintonia. Isso é rapport, você entrar em uma conexão com a pessoa, de forma que ela vai abrir o coração dela. Então, se eu quero ser um bom mentor, um bom terapeuta, um bom palestrante, esses pressupostos que eu estou mostrando são fundamentais. E aí você pega o Zé Humberto, que é um cara que saiu daqueles assistentes da Caixa Econômica. Sabe assim, não é nem aquela pessoa que está na recepção, é aquelas menininhas que ficam na recepção, fazendo serviços gerais.
Um cara que veio da fazenda e foi crescendo na Caixa a ponto de ser convidado a ser vice-presidente da Caixa Econômica Federal. Ele poderia ter aceitado ser vice-presidente e ele recusou para começar uma nova carreira como treinador e foi buscar a programação neurolinguística. E por conta disso eu conheci o Zé Alberto. E o Zé Alberto estava num momento muito especial que era dele trazer esses treinamentos para Brasília e Goiânia. Então vejam bem, eu não iria para essa viagem. Por quê? Porque eu tinha acabado de construir uma sede da empresa, tinha gastado muito dinheiro, deve ter gastado uns 60, 70 mil reais. E aí eu falei assim, cara, tô com equipe, como que eu faço? Assim, eu acho que eu vou deixar para o ano que vem. O ano que vem eu vou. Muita gente fala isso, assim, depois eu faço. Eu conheço bem essa história, você não faz. Pode ter certeza. A maioria das pessoas não faz. E eu parei num estado que eu estou ensinando vocês, que é o estado de silenciar a mente, fiz uma reflexão, me veio uma intuição muito forte, assim, tipo aquela vozinha, vai. Cara, eu costumo, assim, respeitar ela. E eu abri mão de tudo, né? Eu peguei tudo que eu tinha, fui para estudar lá em Portugal. Estava lá com 10 brasileiros numa atividade e o Zé estava buscando um parceiro. Ele tinha chegado a fechar com o cara do Rio de Janeiro para ajudar a levar o instituto, para ajudar a formatar o instituto dele em Brasília e Goiânia. Pessoal, ele me escolheu. Eu fui o escolhido, assim. Ele rompeu o acordo que ele tinha e a gente foi junto fazer uma jornada, desbravar o mercado. Vocês têm noção, pessoal? Nesse dia que eu fui, o Zé é um cara muito bem relacionado. A gente estava num hotel em Brasília, pessoal, que vocês não têm noção o hotel de Brasília. Só para vocês terem noção, é um hotel que o Paulo Guedes morava. Era um treinamento que ele colocava um pessoal, assim, com alto poder aquisitivo. Gente, eu fiquei num hotel que eu nunca tinha ficado na minha vida. Olha para vocês verem o poder de uma decisão. O que eu ganhei com as parcerias com o Zé foram, no mínimo, aí, umas 3 vezes mais do que eu investi na viagem. Vocês entendem? E se eu não tivesse ido? Se eu não tivesse tido essa experiência, será que eu estaria aqui com vocês agora? Entende? Aí a gente percebe por que que às vezes tem pessoas que estão fazendo um caminho e conseguem fazer um caminho mais rápido. Pegando o caso da Andressa que vocês viram ontem, amanhã eu vou pedir para ela dar um depoimento mais específico para vocês perceberem o impacto da vida dela na vida de outras pessoas hoje. E foi um caminho que foi uma trajetória que ela começou 3, 4, 5 meses, fazer os primeiros testes da mentoria dela, começou a levar isso. E, gente, hoje, quantas pessoas você já tem na comunidade? Comunidade, a gente está chegando a 100. 100 pessoas na comunidade, 100 pessoas que já seguem o trabalho dela, que já são alunas, que estão aprendendo a viver de arte. Gente, tem muitas senhorinhas, aquela senhorinha que trabalhou a vida inteira num trabalho. Como que chama mesmo? Que é a senhorinha? A Dagmar? A Dagmar. Que você vê, gente, quando ela gravou um vídeo, ela nunca tinha gravado vídeo, gente, mostrou o tanto de obra que ela tinha em casa. Ah, é a Márcia. A Márcia, nós ficamos assim, cara, não é possível, essa mulher é artista desde sempre, ela faz de tudo que vocês pensar, pessoal, uma coisa, assim, a pessoa tem o dom da arte, só que onde que ela estava trabalhando? No banco, a vida inteira trabalhando no banco. E aí, perto de aposentar, porque tem muitas pessoas aqui dessa turma nossa mesmo que vão tomar decisão depois de aposentar. Vocês lembram por quê? Eu estou fazendo a revisão da aula de ontem. Eu expliquei ontem, vocês estão ligados, né? Eu expliquei. Já vou falar dos níveis lógicos. Nós falamos do cérebro triúnico. Está lá no material de vocês. Então, nós temos, primeiro, uma parte nossa que é genética. Uma parte nossa que, quando ativou na gente o instinto de sobrevivência, sai de baixo. Por exemplo, tem uma paciente minha que ela fala assim, ó, cara, eu não vou mudar para o meu apartamento agora, porque vai que eu sou mandado embora. Gente, olha que coisa interessante da mente, né? A mente é muito interessante. Porque olha só, ela faz uma viagem para o futuro, e quando ela vai para o futuro. Então, coloca pra cá. Ah, tá. Quando ela. Aqui, ó. Ela tá aqui, presente. Ela faz uma viagem para o futuro e ela cria um filminho aqui, ó. E o filminho é: eu vou ser demitida. Olha que interessante.
Aí eu perguntei para ela assim, como que é o seu desempenho no trabalho? Ah, muito bom. As pessoas, seu líder está satisfeito com você? Está super satisfeito. Você está tendo algum conflito dentro da empresa? Não, nenhum conflito. Já faz muito tempo que eu trabalho lá, está tudo certo. Ó, então por que você está criando esse filme? E esse filme é real, vocês estão entendendo, pessoal? Quem está comigo aí? Levanta a mão, é só para eu saber. Estão comigo aí? Tá fazendo sentido para vocês? Aí eu posso chamar, teve um colega que falou assim, ó, Andresa, né? Insegurança. A gente da PNL, a gente não dá nome. A gente não faz julgamento antes, porque pode ser insegurança, mas pode ser medo, pode ser algum estado emocional. Por mais que seja insegurança, ela tem um código linguístico. A pessoa vai falar de um jeito. E, no geral, as pessoas trazem um vocabulário muito confuso, inclusive. Tem pouquíssimas pessoas, só estou falando para vocês, porque eu tenho certeza que quem está aqui vai querer ajudar outras pessoas. Eu estou te mostrando o cenário que vocês ou já estão encontrando, e pode encontrar em muito mais escala, ou você vai encontrar. Se você é líder, você vai achar pessoas que têm medo de tomar decisões? De arriscar. Se você é terapeuta, vai chegar esses clientes para você. Se você é manicure, as pessoas quando chegam, elas chegam saudáveis, elas chegam. As manicures que são minhas alunas, elas falam assim, gente, as pessoas chegam adoecidas lá para eu pintar a unha. Meu trabalho é quase uma terapia. Não, quase não. É terapêutico. É terapêutico. Entendeu? Porque, e elas já entendem isso. E aí a pessoa vai falar assim, putz, então, igual a Carol. Eu vou mostrar para vocês, se você puder, já tem uma foto da Carol, eu vou mostrar para vocês o antes e o depois da Carol. A Carol, manicure, ganha 10 mil reais por mês, ganha um salário bom, tem o estúdio dela. Só que, gente, trabalha, mas tem alguém de vocês que trabalha muito aí? Levanta a mão aí, quem que trabalha assim, que fala assim, chega no final do dia, assim, tudo duro. Põe a mão no seu ombro aí, só para eu ver aqui, assim, ó. Põe de verdade, assim, dá uma olhadinha se tá duro aqui, ó. Não é? Sabe assim? Trabalha, trabalha, trabalha. É essa aí, ó. Essa é a Carol que vocês estão vendo, ó. Ela tava nesse. Olha, e até essa roupa que ela tá vestindo, olha, você vê, por exemplo, assim, como que ela tava. Eu pedia para ela assim, Carol, você vai fazer mentoria? Manda uma foto profissional. Ela mandava essa. Olha agora o próximo slide, gente. Que essa mulher se tornou? Ela se tornou uma mentora. Ela deixou de ser manicure? Não deixou de ser manicure. Ela deixou de ter o estúdio dela? Não deixou. Só que ela agora já está ensinando outras manicures. Olha a diferença do rosto dela, gente. Você precisa de ver. É uma diferença, pode tirar. Vocês vão perceber, gente, é uma diferença de saúde. É uma diferença de autoestima. Muitos de vocês nem nunca tiraram fotos profissionais, eu sei. Entende? Até você parar assim e falar, cara, eu preciso de ter uma imagem, porque eu preciso de fazer rapport com o meu público-alvo. E o meu público-alvo, ele não quer encontrar uma pessoa que está toda vestindo mal, que está toda ali descabelada, que está toda. Então, não, essa pessoa quer ver o lado. Só que aí as pessoas vão falar assim, nossa, mas por que eu não tiro foto profissional? Sabe por quê? Porque você ainda não conseguiu olhar para a sua história e ver o tanto que você é capaz. Você não parou ainda para olhar para sua história e olhar que você já passou por várias superações. O seu foco não está na solução, o seu foco está no problema. E se você continuar tendo foco no problema, é natural que você vai fazer o quê? Você não vai andar para frente. Você vai ficar parado, entendeu? Exatamente. É isso aí. A Andresa tá ligadão aí. Podem colocar no chat aí, pessoal. Se está fazendo sentido, pode mandar, porque eu estou explicando para vocês aqui, ó. Uma PNL que talvez é muito difícil você ver uma pessoa fazendo essas amarrações que eu estou fazendo. Mostrando para vocês aqui, pessoal, que isso aqui nós estamos trabalhando no nível de identidade. Então, isso aqui chama níveis lógicos. Nós usamos esse método aqui para ensinar vocês a entender um método que você vai entender sobre reprogramação. Reprogramação. Nós estamos falando de reprogramação. Eu mandei lá na apostila para vocês esses 5 itens que nós estamos navegando. Se você puder pôr, acho que é o slide 2 ou 3, que nós vamos colocar para vocês já esse slide, que são, nessa formação nós vamos passar por esses 5 itens. E depois que vocês entenderem mais esses 5 itens, eu vou mostrar para vocês que isso não é da PNL, isso é do método que eu faço.
É igual a Andressa. A Andressa ensina técnica para a pessoa aprender a pintar? Ensina. Só que mais do que ela ensinar a pintar somente, ela está ensinando uma nova carreira, uma nova possibilidade dela viver do propósito dela. É a mesma coisa que eu faço. É o próximo aí. Esse aí é os objetivos que nós temos. Eu tenho 5. E aí, eu vou ensinar para vocês as técnicas. Vocês vieram aqui, mas eu quero a formação. Então, nós vamos ensinar para vocês as técnicas. Só que mais do que a técnica, eu quero te encorajar você a usar essas técnicas. Você perceber assim, cara, então, quem que é meu público-alvo? Quem que é o meu público? Se eu quero ajudar pessoas, quem é meu público? Vocês já perceberam tanto que eu faço pesquisa com vocês? Por que eu faço pesquisa, pessoal? É à toa? Não, porque eu preciso de entender. Aí, ó. Então, nós vamos passar por modelagem. Hoje eu vou falar para vocês de reprogramação mental e linha do tempo. E eu quero fazer com vocês, eu tenho que ficar ligado no tempo aqui, pessoal, para a gente fazer com vocês o teste dos sistemas representacionais. E aí, na última aula, eu vou falar um pouquinho mais para vocês de como que você usa uma comunicação que você pode usar na mentoria, na terapia, você pode usar com você mesmo, que é uma comunicação que realmente impacta o coração das pessoas. Que realmente faz as pessoas numa palestra tomarem decisão. Eu já vi muitas pessoas em palestras, pessoal, vocês não têm noção, depoimento. Às vezes a pessoa está um passo assim para tomar uma decisão. E ela vai numa palestra e ela toma essa decisão. Gente, presta atenção aqui, rapidinho, presta bastante atenção no que eu estou falando. Eu já recebi ligação de pessoas que me ligam assim, desesperado, falam assim, ó, Marlos, vem aqui porque fulano tá dando um surto e quer suicidar. Já recebi ligações como essa. Não foram poucas pessoas que eu já atendi, que você não, se você vê na rua, você nunca vai imaginar, mas essa pessoa está com pensamento suicida. É mais comum que vocês pensam. Tem um gráfico, se você puder colocar para mim, é o primeiro gráfico, eu vou só mostrar, porque eu quero trazer para vocês perceberem, gente, o gráfico que a Andressa vai mostrar para vocês, vai ser bem rápido, é só para vocês verem que realmente são dados, né? Gente, é assim, ó, o gráfico de suicídio, ele é crescente no tempo. E olha só, gente, a tendência, ela continua a ser crescente. Vocês não têm ideia, pessoal, a quantidade hoje de adolescentes com depressão. Gráfico crescente. Você imagina que as crianças, os adolescentes, eles estão. Olha para vocês verem isso aí, ó. Passa o próximo só para o pessoal ver. Que é também gráfico de divórcio. Gente, assim, ó, é tudo crescente. Sabe outra coisa que é crescente também? A venda de medicamentos só aumenta. E aí, galera, a gente precisa realmente perceber que, se a gente for pensar, ontem eu contei um pouco para vocês, tem uma imagem que eu quero mostrar de um quadro do Sócrates, é uma das primeiras. Essa imagem retrata, é um quadro que chama A Morte de Sócrates. Sócrates, o filósofo, né? Eu gosto de trazer um pouquinho de filosofia porque eu fiz esse mestrado em filosofia e realmente eu acho encantadora a área da filosofia, né? Porque ela mostra, por exemplo, que Sócrates, nesse quadro, vocês vão perceber que ele está muito tranquilo, ele está muito calmo. E as pessoas estão bem desesperadas, com angústia. Por quê? Porque o mestre ia morrer. Se você perceber, depois, eu mando para vocês essa obra aí, que é de um francês, se não me engano, chama Jacques Deville, e ele retrata de uma forma muito, muito simbólica a morte de Sócrates. As pessoas estavam angustiadas, porque ele estava preso e ele seria morto, sabendo que ele tomou a decisão, porque os delegados da época, as autoridades de poder, falaram para ele: se você quiser fugir, você foge, mas não volta mais a fazer o parto. O que é o parto? Não era o parto, porque ele aprendeu isso por meio da mãe dele, que era parteira. Olha para você ver. E aí ele percebeu: a minha mãe é parteira, só que eu nasci para ser parteiro das ideias. Sabia dessa história? Olha só, ele aprendeu a arte de fazer perguntas, a arte de ajudar pessoas com a mãe, porque ele percebia qual que era a dificuldade do parto. E ele percebia que depois
ficava bem. E se a pessoa lidar de uma forma diferente com essa dor, será que isso muda? Por exemplo, pode tirar, por favor. Luto. Alguém de vocês já passou pelo luto ou conhece pessoas que passaram pelo luto? A minha avó, por parte de mãe, ela faleceu faz uns 3, 4 anos atrás. Gente, isso aí foi ela tinha uma referência dentro da família muito poderosa, assim. Ela realmente era uma pessoa assim que tinha uma aquela matriarca mesmo antiga, né? E, gente, assim, as filhas ficaram muito abaladas. Todos os filhos ficaram muito abalados. A minha madrinha, ela ficou 3 anos de luto. A minha mãe e a minha outra tia ficaram 3, 4 meses. Marcos, mas elas estão sendo indelicadas. Não é isso, pessoal. Luto é universal. Todos nós vamos passar pelo luto. O fato é, tem pessoas que aprendem a passar por isso de uma forma mais leve e conseguem ressignificar de alguma forma. Não perde a conexão. Minha mãe é super conectada com minha avó. Só que ela ressignificou. Eu falei para vocês de casos de pessoas que eu já atendi suicida e pessoas também que passaram por luto. E o processo que nós utilizamos, ele é o mesmo. Presta atenção aqui para vocês entenderem. Qual que é o processo? É o mesmo. Por exemplo, CVV, pessoal. Quando as pessoas com tendência suicida ligam para o CVV, eles conseguem salvar a vida? Sim ou não? Sim, não é? Eles não têm pouco tempo para ajudar essa pessoa? Tem, só que elas são treinadas. E eu posso te garantir que o treinamento é você entender um processo mental. É você entender que essa pessoa, quando ela está pensando no suicídio, ela está presa em alguma história que ela conta, que ela está muito presa nessa história. E essa pessoa que eu atendi, que eu contei para vocês, ela tinha perdido uma grana preta na bolsa de valores. Só que, mas a pessoa vai tirar a vida por conta do dinheiro? Não é o dinheiro, pessoal, é o significado que ela dá para o dinheiro. É o significado que ela dá, de repente, por ter acabado um relacionamento. É o significado que ela dá, por exemplo, de um vazio na vida, quando a pessoa entra num grande vazio. Isso é muito perigoso, pessoal. Tem muitas pessoas que estão passando por esse vazio nesse momento, aqui nessa turma, que sentem assim, eu estou passando por um vazio. Gente, se você não tratar isso, esse vazio pode ficar insuportável. E vai ser uma bênção muito grande. Vocês imaginam se aqui, nessa sala aqui, ó, nós estamos aí com perto de 40 pessoas, vocês imaginam se a gente conseguir 20% dessas pessoas ajudando mais pessoas. Imagina a bênção que isso é para o mundo. Não, sério mesmo, gente. Vocês concordam ou não? Imagina aí, Eliane, se você ajuda X pessoas, se você puder ajudar 10x. Isso é uma bênção ou não é, pessoal? É isso que muda o mundo ou não é, pessoal? Porque tem gente que está brigando com política ainda, não dá? Aí perde tempo com política, perde tempo com um monte de coisa. Mas será que essa pessoa está conseguindo realmente. Eu não estou falando que você não tem que preocupar com política. A questão é: eu acredito que a gente vai mudar o mundo ajudando pessoas que estão pedindo ajuda. Porque se a gente tem pessoas que são mais bem educadas emocionalmente, pessoas que estão desenvolvendo mais e mais habilidades, pessoal, elas vão comprar menos McDonald's, elas vão comprar menos bebida, menos cigarro, vai parar um pouquinho de ver Netflix e vai ler um livro. Ela vai comer comida mais saudável. Isso muda a sociedade. E eu concordo contigo, Dayana, que inclusive essa paciente que eu estou atendendo, uma das práticas que ela fazia, que ela tinha parado, eu recomendei isso como tarefa para ela, volta para a igreja. Porque se está fazendo bem para você, por que você não está nesse ambiente? Entende? Então esse é o papel dos terapeutas, mentores, que conseguem entender que está rodando um programinha, a pessoa está presa aqui, ó, perdi dinheiro, mas qual que era o significado? Eu fiz, depois que eu fiz a primeira sessão com ele, que era para quê? Para ele não tomar decisão de suicídio. O que eu faço no começo, Marcos? Eu faço técnica rápida para mudança de estado. A primeira coisa é essa, é tirar a pessoa daquele estado. Porque você entende que isso daqui, ó, esse filminho, ele tá rodando na cabeça da pessoa. Tá rodando, tá rodando. Então eu tenho que ter uma técnica ali, ó, de ancoragem, uma técnica que eu faço uma intervenção para a pessoa respirar
E normalmente, numa conversa rápida, eu consigo identificar coisas que são importantes na vida da pessoa. Por exemplo, cara, olha aqui, ó, a sua família é importante. Conecta não com a parte dolorosa da família, conecta com a parte positiva da família. Se a pessoa consegue fazer isso, gente, mudou o estado. Ela já. Gente, vocês não têm noção que há muitas pessoas que quase cometem suicídio e depois de repente elas falam assim, ó, como que eu pude pensar nisso? Vocês já viram casos como esse? Que a pessoa fala, nossa, como que isso passou na minha vida? Gente, às vezes a gente acessa uns estados tão fortes que é difícil. Às vezes acessa ali a nossa sombra da sombra. E podem ter certeza, pessoal, nós estamos 100% vulneráveis a isso acontecer com a gente a todo momento. É aquele momento que a vida tira um tapete. Já perceberam como chega um momento que a vida tira um tapete? Ou a pessoa da família falece, ou acontece alguma coisa, e aí tirou o tapete. Então, gente, tem que tomar muito cuidado com aquela zona de conforto nossa, que às vezes você está achando que está confortável e o negócio, a vida, ela tem uma habilidade de puxar tapete que é importante a gente ficar atento. Agora, quando você está no caminho ajudando pessoas, quando você está no caminho positivo, gente, você pode ter certeza que o universo, o Deus que você falou, ele vai te mandar um recurso que você vai perceber rapidinho. Você vai perceber assim muito rapidamente. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal, aí? Então, voltando na história do Sócrates, pessoal, o Sócrates, ele conscientemente ele falou: se eu tiver que não viver os meus princípios que eu defendo, se eu tiver que não cumprir um propósito que é conectar e eu realmente acreditar nos meus princípios, eu prefiro a morte. Ele foi tranquilo para a morte. Muitas pessoas na história falaram que ele é um suicida. Eu não vejo ele como suicida, eu vejo como uma pessoa igual Jesus. Quando ele fala, né? Se puder, tira esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. A sua vontade é superior. Eu estou aqui com um propósito maior. São pessoas que já vivem um propósito, um nível que a dor, a morte, as coisas, elas não é que não é sofrido, mas eu consigo passar isso igual tem pessoas que passam pelo luto de uma forma mais leve. Então, esses são os princípios da reprogramação mental. A reprogramação mental, ela tem alguns princípios. E um dos princípios fundamentais é a linha do tempo. Para você ajudar pessoas a reprogramar a mente, você tem que dominar esse conceito de linha do tempo, que nós utilizamos de várias formas. Primeira coisa, a primeiro entendimento é que a nossa mente ela não sabe direito o que é passado, presente e futuro. Nós temos, como Einstein falou, ele falou assim, ó, que o tempo é uma ilusão da nossa mente. Então nós temos como um programinha, né? O Kant, ele chama de é um programinha que ele chama de, peraí que agora mesmo vem o nome. Se alguém souber aí depois vocês me falam. Mas é como se fosse um programinha nato, um programinha inato. Ele é um programinha que nasce conosco. Então quando a gente nasce na vida e vai para a vida, a gente sempre vai pensar na dimensão de tempo. Passado, presente e futuro. É muito difícil estabelecer um momento que você quebra a dimensão de tempo. É aquele momento que você passa horas e horas e horas com uma pessoa assim, apaixonada, e quando você olha e fala assim, nossa, o tempo não passou. Já aconteceu isso com vocês? Você percebeu, cara, Andressa está me dando um coração aqui, porque exatamente. Se você não está passando por isso agora, você lembra aquele momento que você ficou apaixonado? Vocês lembram? Você ficou apaixonado assim, e aí Ou às você. vezes tem gente que tá precisando reviver, Tem né? pessoas que estão precisando voltar a apaixonar, é. Não, isso é uma coisa curiosa. Esse trabalho que eu estou fazendo com essa moça. Eu estou trabalhando exatamente isso com ela, porque ela está 100% fechada, bloqueada. Porque, olha aqui, ó, princípio da linha do tempo. É isso, gente, que eu quero ensinar para vocês. E aí, é lógico, gente, eu preciso da atenção de vocês, mas mais do que isso, eu preciso que vocês entendam que, gente, lembra que eu falei para vocês? Só a formação um que eu fiz eram 80, 60 horas. Realmente é muita coisa. Eu entendo que hoje, a partir da didática que eu fui desenvolvendo, eu consigo te ajudar de uma forma mais rápida. Mas ainda assim, eu não consigo passar uma pessoa que está correndo 2 quilômetros
para ela correr 42, vocês entendem? Isso eu sou muito sincero, pessoal. Sou muito sincero assim, ó. Quando eu começo a fazer um trabalho com vocês de aprofundamento, eu gosto de conversar com todos. Eu gosto, eu quero saber. Eu quero saber assim, ó, o que o Nilson tá fazendo? O que a Andresa tá fazendo? Entende? Por quê, né, pessoal? Tem pessoal que eu falo muito sincero. Olha aqui, ó. Eu tô trabalhando agora com uma moça que ela trabalha como diarista, gente. E ela quer ser palestrante. Eu acho essa história vai ser uma história fantástica. Só que é natural que ela, da onde ela veio, o que que ela passou, ela tem que passar por alguns processos de amadurecimento, entendeu? É questão de tempo. Cada um de nós tem um tempo diferente. Nós temos que aprender a respeitar nosso tempo. Porque não vai adiantar você ficar ansioso, ansiosa. Vocês entendem, pessoal? Você tem que ter vontade de mudar, mas respeitar o tempo. Agora, eu falo aqui para vocês, nessa turma aqui tem pessoas que às vezes é questão de 2, 3 meses e dá uma virada muito forte. Todo mundo dá uma grande virada forte, mas às vezes o resultado de eu ser um palestrante, que eu já consigo viver como palestra, porque essa moça, ela já está fazendo palestras. Eu não conversei com ela para mostrar o caso dela para vocês, então eu tenho que pedir autorização. Se ela me autorizar, amanhã eu mostro. Mas, gente, ela já está fazendo palestra. Agora, qual que é o próximo passo? Ela quer viver como palestrante. E, gente, ela pode conseguir. Teve pessoas que conseguiram já, pessoal? Fala aí. Geraldo Rufino, vocês conhecem Geraldo Rufino? Tem uma foto minha aí que eu tô com o Geraldo Rufino. Gente, como que eu tive conversando pessoalmente com o Geraldo Rufino? O Geraldo Rufino, pessoal, é da cidade do meu pai e da minha mãe, Campos Altos, aqui de Minas Gerais. Cidadezinha de 12 mil habitantes. Ele era catador de lixo, pessoal. A história dele é catador de lixo. Meu pai falava, não, a gente lembra do povo lá, eles eram catador de lixo. Hoje ele é um cara que é um dos caras que a gente uma palestra do Geraldo Rufino é 60 mil reais. Aqui foram outras pessoas que eu tive. Esse aqui é o neto do futsal, né? É, o Minotouro, tive que ele em treinamento de treinadores, né? O Geraldo Rufino é esse primeiro aqui, ó. A palestra dele é excelente, pode tirar. E aí, gente, por que que eu tive a oportunidade de estar lá nos bastidores com o Geraldo Rufino? Porque eu fui contratado pelo Roberto Nascimento, lá em Ribeirão Preto, e ele me pediu, Marlos, eu quero palestrar tão bem como o Geraldo Rufino num evento que eu estou patrocinando. O cara é milionário, patrocinou um evento, só que o Roberto Nascimento, pessoal, ele já foi lá no Nordeste. Ele falou que ele passava tanta fome que a mãe dele chegou a dar para ele cacto com grama para eles comerem, gente. O Geraldo Rufino, ele foi garçom, ele foi essas pessoas que capinavam na roça. Por isso que ele identificou com o Geraldo Rufino. O Geraldo Rufino para ele é um cara assim que sempre guiou a vida dele. E aí ele me chamou porque assim, agora eu quero palestrar e eu quero palestrar tão bem como meu mentor, Geraldo Rufino. Falei, deixa comigo. Faz só o que eu tô falando aqui que você vai ver. E, gente, não deu outra. A palestra dele ficou assim, ó, avaliada tão boa quanto o Geraldo Rufino nas avaliações que fizeram. Os dois foram a melhor palestra. E isso foi um treinamento de 9 dias que eu fiz com ele. Vocês estão entendendo? A empresa dele hoje é referência na América Latina. É, a empresa dele é referência. Então, gente, olha só. Nós temos todos os recursos que nós precisamos. Se tem uma pessoa que faz algo, você também pode fazer. Desde que você tenha a mesma estratégia. Não é só ficar pensando positivo. Você tem que entender que tem modelagem, que tem reprogramação mental e tem aqui um método aqui, ó. E esse método ele passa pela linha do tempo. E a linha do tempo é a gente perceber que a nossa mente ela está sempre indo passado, presente, futuro, passado, presente, futuro, muito rápido, muito rápido. E de repente, você já está no automático. Você não percebe, igual a minha paciente falou assim: ah, eu não vou mudar para o apartamento que eu comprei, porque de repente eu vou ter que investir mais dinheiro e eu vou ser mandado embora. A pessoa está travada, doidinha para sair da casa da família e morar sozinha, e tá lá o apartamento parado. E, gente, foram 3 sessões. Agora eu tô indo na verdade, eu tô indo para a quinta sessão dela. Na terceira sessão, ela começou a mexer no apartamento. Aí eu falei para ela, tá vendo isso aqui, ó? Por mais que a sua mente às vezes queira te sabotar, você está percebendo os resultados que estão acontecendo, isso a pessoa percebe. Aí ela volta para outra, entendeu? Porque ela está percebendo que ela está destravando. E essa paciente, ela veio porque a outra enfermeira indicou.
E, além disso, se eu tivesse sumido, ela talvez não lembraria de mim. Por isso que eu tenho que estar sempre ali aparecendo, fazendo movimento. Então, perceba assim, ó, faz esse movimento, vai fazendo outro movimento. E aí, com movimento, pessoal, você entra nesse fluxo mais próspero, de pessoas mais prósperas, de viagens, de conectar com pessoas. É isso vocês têm que começar a ter como um indicador na vida de vocês. Então, nós estamos fazendo aqui um projeto de vida. Esse projeto de vida é você ver aqui, ó, eu estou aqui no presente hoje, estado presente. Qual que é meu estado desejado? Eu percebo lá nas pesquisas que os vocabulários ainda, eles estão precisa de enriquecer o vocabulário da neurolinguística. E meu papel aqui é ajudar vocês a enriquecer esse vocabulário. Porque se você tem esse vocabulário, quando eu pergunto para você qual que é o seu objetivo, aí a pessoa não sabe descrever bem o objetivo dela. Amanhã nós vamos fazer um exercício desse. A pessoa não sabe. Gente, para eu ajudar essa pessoa em 3, 4 sessões, eu tenho que perceber que quando ela me fala uma coisa, a mente dela está confusa, o vocabulário está confuso. A gente tem pessoas que não conseguem identificar as emoções muito bem. A pessoa não consegue perceber as enrolações. Então, eu tendo esse mapa, eu sei fazer perguntas. Que hora que eu estou fazendo pergunta para saber sobre o passado? Que hora que eu vou usar uma linguagem para a pessoa ir para o futuro? E é por isso que, quando você leva isso para o mundo das palestras, treinamentos, mentorias em grupo, ou liderança com equipes, a sua linguagem começa a ficar mais forte, consegue conectar mais com as pessoas. Porque, gente, para vocês mudarem, qualquer ser humano mudar, tem que mexer com a emoção. E a emoção, ela só surge, pessoal, no momento que eu consigo o quê? Que eu consigo perceber um programinha rodando aqui, ó. Eu quero mostrar agora para vocês esse programinha. E nós já vamos fazer o teste. Eu já vou pedir para... eu vou pedir na hora certa para a Andressa mandar no grupo, mas ela já vai deixar mais ou menos pronto ali. Por quê, gente? Porque esse teste, eu preciso que vocês entendam algumas coisas, tá? Principalmente a forma de você fazer ele, porque se você fizer ele, de repente, não seguindo as instruções, pode ser que você não consiga ou concluir ele para chegar ao gráfico, ou de repente você possa fazer alguma coisa errada e o sisteminha travar, mas é muito simples. Só que eu sei que talvez tenha algumas pessoas, quando vocês receberem o teste, que vai ser mandado lá no grupo VIP, né? Se tiver alguém que não está no grupo VIP, pessoal, pode falar com a Andressa aí, mas eu acho que está todo mundo lá já, né? Aí você vai pegar esse teste lá, você vai abrir ele, só que antes presta atenção nisso que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Porque isso é fundamental. Esse teste, ele vai falar sobre esse programinha que roda na linha do tempo. Por exemplo, quando eu falo para a pessoa assim, ó, tá bom, o que está te impedindo de você ir para o apartamento? Então tem uma pergunta. Essas perguntas, elas chamam metamodelo de linguagem. Eu não vou conseguir entrar nesse assunto nem no cheiro com vocês agora. Por quê, pessoal? Porque antes tem algumas coisas de base. Eu mostrei para vocês esse livro aqui, que aí tem muita gente que, eu estudei PNL, eu sei PNL. Você já leu esse livro? Eu queria saber, assim, essa pessoa que falou que sabe PNL, se você já leu esse livro aqui. Esse livro aqui é base. Esse livro aqui, esse aqui é o livro das perguntas, ó, de precisão, do Bandler Green, literatura boa, a estrutura da magia, do Richard Bandler e John Green. Agora, vê se o Pablo Marçal vai indicar isso aqui. Vê se o Thiago Nigro vai indicar isso aqui. Vê se esses caras vão indicar isso. Por que que eles não vão indicar, gente? Porque não é o foco deles. O foco deles é trabalhar uma coisa que chega em grandes massas ali e tá tudo certíssimo. Mas eu tenho que pontuar para vocês que a minha missão, ela não é somente chegar em muitas pessoas. A minha missão é transformar muitas pessoas. E é por isso que quando eu mostro os casos aqui que eu estou mostrando para vocês, eu não estou mostrando para aparecer, eu estou mostrando para vocês acreditarem no nível mais profundo que essa técnica que o professor Milton Erickson trouxe, que a Virginia Satir trouxe, que tiveram pessoas que deram a vida para essa técnica aqui, ó, tá chegando até vocês hoje. Então eu respeito esses mestres. Eu não gastei 150 mil reais se eu não respeitasse eles, vocês entendem? Porque muitas vezes eu percebo assim, as pessoas nem respeitam, às vezes, assim, os professores. A gente está num país que não respeita a educação, concorda? Nós estamos num país que não valoriza a educação. Nós estamos num país hoje que os pais, por o filho estar usando o celular e o professor ter ficado bravo, ele apanha do pai. Vocês viram esse caso? O pai foi lá e agrediu o professor, porque ele estava corrigindo o filho. Então,
Que geração que está ficando para frente, pessoal? Me respondam. Como que vai ficar agora essa próxima geração? Quem tem filho aí? Levanta a mão aqui, só para eu saber, assim, ó. Quem tem filho está percebendo, assim, olha a quantidade de informações, a quantidade de Roblox, a quantidade de informações hoje que chega e a dificuldade deles concentrarem a agitação, a dificuldade emocional. Não é à toa porque hoje os adolescentes estão mais adoecidos, com mais depressão. Por quê? Porque eles estão sentindo um grande vazio existencial. E é natural, porque realmente a tela não vai preencher esse vazio, o McDonald's não vai preencher. Então nós estamos hoje vivendo o Walking Dead da nossa civilização, a mesma coisa que o Sócrates passou. Só que aí o Sócrates está falando, vamos fazer o parto, pessoal. Vamos fazer o parto para vocês começarem a ajudar mais vidas, começarem a realmente ter ferramentas profissionais, não é ferramenta de autoajuda, entendeu? Autoajuda é ótimo, mas a gente tem que entender que autoajuda é fast food. Autoajuda, você quer comer arroz com feijão, aí você tem que ter substância. Você tem que buscar bases que realmente. Então, quando eu chego em vários lugares, eu percebo que eu vou em grupos de treinadores, em grupos de líderes. Eu entendo que as pessoas me respeitam, por quê? Não é porque eu sou o Marcos, porque vocês viram minha foto lá do passado, né? É porque as pessoas percebem, cara, no mínimo esse cara aí, ele é persistente. Porque ele não desiste há 12 anos. Entende? Mas é óbvio porque é as árvores frutíferas, pessoal. Se a gente é uma árvore frutífera, cara, você pode ter certeza, vai ter muita crítica? Vai. Mas vai ter muitas pessoas te admirando também. Vai ter muitas pessoas batendo palma para você. Vai ter muitas pessoas olhando o seu olhinho, assim, igual eu vejo muitas pessoas assim, jovens, às vezes, pessoas assim, olhando o olhinho assim, cheio de olhinho assim, brilhando, falando assim, nossa, cara, minha vida tá toda enrolada, mas nessa palestra eu tive um respiro da alma. A alegria da pessoa, você não tem noção o que que é esse olhinho da pessoa assim, tipo, olhando para você com uma alegria assim, não sabendo agradecer. As pessoas às vezes não sabem nem agradecer. É por isso que quando eu vejo meus alunos, eles mandam muito assim, eles vão lá, fazem uma palestra, fazem uma mentoria em grupo, e aí eles começam a ter muita gente tirando foto deles. Eu falei, ó, isso é um ótimo indicador. Toma cuidado, só não é uma questão do ego. Tá? Só toma cuidado porque o ego ele derruba. Rapidinho ele vai lá e te derruba. Você pode ter certeza do pessoal que tem ego aí, que eu conheço bem, assim, eu sinto o cheiro do povo do ego, assim, ó. Quando chega os terapeutas, assim. Os terapeutas é uma classe, assim, muito curiosa, né? Eu tô falando porque eu sou terapeuta, né? Mas o terapeuta, assim, ele aprende uma ferramenta, muda a vida dele, assim, aí agora ele fala assim, agora eu vou mudar o mundo. Só que ele não acabou de mudar as coisas dele, sabe? Esse que é o problema. Aí ele só toma rasteira. E aí chega uma hora que o trabalho não cresce, né? Então, assim, gente, nós temos que perceber que nós somos um grãozinho de areia, assim, ó. A gente é nada perante esse universo, nós temos muita coisa para aprender. E aí, quando eu respeito esses mestres aqui, eu trago com respeito aos mestres, abrindo o coração de vocês para vocês perceberem, cara, que é uma ferramenta que o Milton Erickson viveu profundamente. Que a Virginia Satir fazia trabalhos familiares, e quando o Bandler viu ela pela primeira vez, ele ficou assim, cara, como que é possível ter uma mudança tão rápida? E vocês percebem ali o depoimento da Ana, é essa que é a ideia, pessoal. É possível sim, a mesma forma que o CBB ajuda a pessoa a mudar uma frequência dela. E aí o teste que nós vamos fazer agora, eu quero que vocês façam ele para a gente poder compartilhar junto. Tá todo mundo abriu ele aí? Eu já falei dele um pouquinho, conseguiu abrir, pode abrir no celular, Eu vou mandar tá? agora no Ah, grupo. vai mandar agora. Então vai mandar para vocês, aí vocês já vai abrindo, só que espera um pouquinho só para passar a orientação. Acalma o coração um pouquinho, porque dá uma coceira assim para vocês irem fazendo, colocando os números, porque ela é muito fácil. Vocês vão colocar só o número, tá? Mas espera só para dar orientação, vai ser bem rápido. E aí eu vou parar assim, vou dar uma respirada enquanto vocês vão preenchendo, tá? Mas eu vou passar as primeiras instruções. Quando vocês abrirem aí vocês me dão um ok aqui, falam assim, Marcos, ó, beleza, bota um joinha aí, só para eu saber que vocês já abriram, tá? Enquanto vocês vão abrindo, beleza, o pessoal já começou a responder. Enquanto vocês vão abrindo, qual que é a ideia central que eu quero que vocês percebam, tá? Esse teste aqui, ó, ele chama teste dos sistemas representacionais. De onde que ele veio? Ele veio de uma ideia que quando o Bandler e Grinder, principalmente o Bandler, começou a observar esses processos de cura, esses grandes terapeutas da época, eles conseguiam rapidamente mudar a frequência da linguagem. Eles conseguiam comunicar
de uma forma muito efetiva com o mapa mental da outra pessoa. Por isso que esse teste, gente, ele é muito poderoso. Eu quero incentivar depois vocês, quem sabe aí, quem for continuar comigo, eu quero que vocês também possam aplicar esse teste em mais pessoas, porque se você entender quanto que ele é forte e poderoso e como que eu faço, hoje eu faço essa leitura sem ter o teste, porque muitas das vezes, gente, a gente tem que fazer essa leitura, você não vai pedir para a pessoa assim, ó, antes da sessão, necessariamente ela fazer o teste. Mas você aprende a fazer essa leitura só de ver a pessoa. Isso é o que eu chamo de calibragem. Lembra aqui, ó, só vou colocar aqui para vocês verem aqui, ó, dentro do processo, alguns elementos que eu não vou conseguir trabalhar, mas são importantes vocês terem no vocabulário. Rapport, eu já falei um pouquinho de rapport, falei um pouquinho para vocês de metamodelo ou a técnica das perguntas, e falei para vocês também de calibragem. Calibragem é a capacidade nossa de leitura do não verbal. Então a gente treina isso muito dentro das formações, assim, ó, perceber as microexpressões, a respiração, colocar foco, porque isso é a comunicação. Tem pessoas que não conseguem, gente, tem muita gente aí que não consegue nem ouvir o outro. Imagina ver, parar, respirar e perceber o outro. É uma loucura, tá? Então, vamos lá. Todo mundo abriu o teste aí? Então, agora ela vai passar aqui para mim, ó, na transparência. Aí você vai ver o seguinte, ó, tem quatro números aí, ó, um, dois, três e quatro. Então, se vocês, quando vocês verem aí, lá em cima, vocês vão preencher rapidinho, nome, e-mail e telefone, senão não vai, tá bom? Teve alguma dúvida, chama a Andressa. Tem pessoas que talvez não vão dar conta. A pessoa não deu conta, respira, depois da aula lá, aí a gente vai mandar mais instruções lá no grupo VIP. Pode ficar tranquilo que você vai fazer, não fica ansioso, ansiosa, tá? Vai dar tudo certo. Então respira e vem comigo, ó. Então é o seguinte, ele fala o seguinte, ó. Nota um, aquela que menos descreve você. 2 e 3, notas intermediárias. 4 é a nota que mais parece com você. Simples assim, você não tem que pensar muito. Se você ficar pensando muito, pessoal, não é ideia ficar raciocinando demais. Você vai ver uma sentença, olha lá a sentença, ó. Eu tomo decisões importantes baseados em. Aí tem quatro opções. O que você vai fazer? Você vai dar uma nota de 1 a 4. Então, por exemplo, bate o olho e fala: olha lá, o que me parece melhor, o que me soa melhor, intuição, um estudo preciso e minucioso. Olha qual que mais parece com você, dá nota 4. André está fazendo ali aleatório, tá? Por exemplo, a intuição, coloca 4. Olha, por exemplo, a que menos fez sentido para você. Ah, eu acho que é o que me parece melhor. Bota nota 2 intermediária, que menos faz sentido, e 3 que faz um pouquinho mais de sentido. Simples assim. Vai agora, sozinhos, fazendo a mesma coisa, só dando nota. Não pode, pessoal, e nem permite ser notas iguais, tá bom? E não pode ficar sem dar um valor, porque senão não fecha lá no final. Porque lá no final vai acontecer o quê? Você vai perceber que tem um salvar e vai te dar um gráfico. Então, eu vou dar um minutinho de respiro para você fazer aí. Teve dúvida, pode chamar aí que a Andressa está aqui, tá? Ajudando. E a Ana também. Pausa da gravação um pouquinho. Eu sei como que é. E, gente, concentra aí, porque nós temos só mais 20 minutos. Eu vou ter que ser muito produtivo agora nesses 20 minutos finais, para vocês entenderem isso aqui, ó. Que eu sei que talvez vocês já tenham feito algum teste desse, mas eu quero que vocês entendam de um jeito diferente. Entendam, pessoal, que isso aqui realmente ele pode tocar o coração das pessoas se você entrar na mesma faixa de comunicação. Então, olha só, isso foi um trabalho que veio muito da Virginia Satir, porque a Virginia Satir percebia nos relacionamentos que às vezes os casais se gostavam, eles davam para dar certo, só que a faixa de comunicação não cruzava. Já foi para gravar? Uhum. Não cruzava. Então, ela foi percebendo que na medida que uma pessoa ou outra conseguia equalizar a comunicação, fluía. Porque às vezes você está achando que está comunicando e está dando certo e não está dando certo. E isso não acontece só com casais, né, pessoal? Acontece nas empresas, acontece com os filhos, acontece com todo mundo. Então, isso aqui é um princípio para a gente entender que para eu comunicar melhor, para eu tocar o coração da pessoa, incentivar ela a fazer mudança, primeiro eu tenho que entender o mapa dela. E aí, lá no gráfico, vocês vão perceber que ele tem o quê? Quatro opções. Inclusive lá no material também tem os quatro lá, que é o visual, auditivo,
sinestésico e digital. Eu vou passar aqui por cada um, só que antes eu queria que vocês colocassem no chat quem que saiu com a primeira nota ou a segunda nota mais alta visual. Me fala aí ou coloca lá no chat para mim. Agora mesmo a Andressa vai fazer um, vai mostrar, mas é um gráfico que já vai te dar bonitinho e embaixo vai dar um relatório. E eu estou trabalhando com vocês, pessoal, porque essa ferramenta é uma ferramenta que eu geralmente eu vendo para a empresa, tá? E aí tem relatórios maiores. Então tem vários relatórios que eu quero também incentivar você a aprender a fazer esses relatórios, sofisticar esses relatórios, entendeu? Mas o ponto principal é visual. Quem que saiu aí, pessoal? Não vi ninguém. A primeira nota ou a segunda, saiu gente aí com essas notas maiores? Ou sim, né? Ou não? Coloca aí no chat para mim. Ninguém saiu. Acho que nunca aconteceu isso. Pode ser a segunda nota mais alta também, tá? É, visual, pessoal, é aquela pessoa que você tem que entender. É igual uma prima minha, né? Uma prima minha, a minha tia é design de interiores. Então já são pessoas que ela vai enfeitar a casa, que vai ter cores, que vai ter formas diferentes. Então, se a minha sobrinha ela foi educada nesse ambiente, gente, é natural que hoje é uma pessoa que ela consegue combinar mais os elementos, ela consegue perceber forma. Isso é tão bacana, por exemplo, a Andressa, artista plástica, né, gente? Cara, assim, é o seguinte, ela vê umas coisas visualmente mesmo, assim, que eu não vejo, entende? Assim, ela consegue conectar cores que, para mim, é igual eles falam no deserto, né? Deserto não, no gelo, né? Lá no Polo Norte. As pessoas que estão lá, elas conseguem ver, se eu não me engano, 15 variações de branco. Se coloca a gente lá, você não consegue perceber, pessoal. Isso não é uma coisa, não é uma coisa assim hipotética, é uma coisa real, tá? Então, por que que elas conseguem perceber 15 variações de branco? Porque o sistema deles, ele foi desenvolvido por sobrevivência mesmo, ou por estar naquele ambiente. Então, essas são as pessoas mais visualmente orientadas. São pessoas, por exemplo, eu dei um treinamento uma vez numa imobiliária que tinha o dono, o engenheiro, né, que tinha o olho bem treinado, o visual bem treinado. Cara, ele via o quadro, assim, ó, os funcionários falam que ele via o quadro à distância, se estava torto, ele percebia. Assim, uma coisa surpreendente, entendeu? Então, as pessoas visuais, elas são pessoas que elas têm esse elemento mais sofisticado. Mas como que isso se aplica na prática? Pessoal, se você vai comprar, tem pessoas que têm que ver. Se você vai ensinar, entendeu? Tem pessoas que são mais visuais, então você tem que cuidar do ambiente. Então, quando a gente fala, por exemplo, até de foto, por que que você tem que fazer uma foto, você tem que cuidar, por exemplo? Porque é como você está se apresentando, entende? Só de eu estar falando isso, tem muitas pessoas que vão começar a já mudar comportamento. Lembra que eu falei para vocês, pessoal? Quero que vocês comecem a notar, porque depois vem a indução. Aí a indução que eu fizer é para você elevar a sua frequência, para você abaixar o tumulto mental, você sentir, esvaziar a mente, faz o que eu estou orientando e sente os insights. E começa a colocar tarefas, pessoal. Qual que é a tarefa? Coloca aqui para mim no chat se alguém já está tendo insights de tarefas que vocês podem fazer, entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Porque são formas da gente ir treinando, a gente desenvolvendo. Porque às vezes também o meu visual está muito baixo. De repente é a hora de você começar a dar uma olhada nisso. Eu trabalho com alguns pacientes, porque eu percebo assim que a pessoa vem sempre com a mesma roupa, a mesma cor, aquela coisa meio fria, tá faltando cor na vida dela, tá faltando brilho na vida dela. E, gente, pode ter certeza, a pessoa começa a ter mais autoestima, pegar mais confiança, respira, começa a ter mais. Aí a pessoa começa a ver a vida, porque a pessoa veste meio morto, porque a mente dela tá meio morta, vocês entendem? Não é à toa. Então você vê, tem um pressuposto da PNL que ele fala assim, ó, é impossível você não se comunicar. Por que que é impossível você não se comunicar? Porque, gente, se você tiver uma boa calibragem, só de você ver a pessoa, você vai ter muita informação. Essa é a maior fonte, né? A informação não verbal. Vocês entendem? Então, de repente, se o seu visual está com uma nota baixa, quem sabe você pode fazer algum trabalho? Faz o trabalho aí, compra o curso da Andressa, né? Para você aprender a mexer mais com cores. E, gente, por que que as empresas. Olha só, a Andressa vai falar amanhã para vocês. Ela trabalhou muito tempo na Souza Cruz. Olha que interessante. Aí, trabalhava lá, tinha um cargo de liderança, ganhava um bom salário, só que trabalhava até morrer. Lembra aquele pessoal que tá com o ombro duro aqui, ó? Então ela estava sempre dura ali, né? A energia baixa.
E aí ela saiu, foi fazer o trabalho dela. Agora ela está se posicionando também, além de mentora, como palestrante. Aí vocês dão uma olhadinha aqui. O pessoal já começou a seguir a Andressa? Coloca seu Instagram aí pro pessoal, ó. Aí vocês vão lá e seguem ela. Ela está fazendo trabalhos também de lançamento, que é legal vocês conhecerem também, tá? E aí, galera, recentemente ela foi contratada para dar uma palestra lá na Souza Cruz. Aí ela fez duas. Uma delas, pessoal, para ela fazer uma oficina com líderes, de essa parte de pintar, colorir, cobrou R$ 5.000. Ela falou assim, nossa, cara, foi quantas horas de palestra? 1 hora e meia. 1 hora e meia de palestra. Ela falou assim, nossa, eu trabalhava um mês inteiro e agora 1 hora e meia eu estou recebendo o que eu recebi lá atrás. Agora, o que eu estou chamando a atenção de vocês? Por que esses líderes estão contratando a Andressa? Gente, porque vocês têm que começar a perceber que, de repente, está faltando para você um pouco mais de trabalhar o visual, trabalhar o sinestésico, né? Vamos passar agora para o sinestésico. Quem que é o sinestésico? O sinestésico é aquela pessoa que gosta de um abraço. Quem de vocês gosta de abraçar? Levanta a mão aí. Sabe aquela pessoa que gosta de abraçar? Aquela pessoa que vê a propaganda e chora. Você já tiver isso? Você viu a propaganda e chorou? Aí, ó, tem a A Ugna, né? Ugna, É. Sabe a aquela Ugna pessoa. é digital e sinestésica. Eu vou falar um pouquinho disso aí. Né, gente? Depois, quem for entrar na comunidade, pessoal, nós vamos estudar isso para você ficar craque nesse negócio, porque vai fazer uma diferença na sua didática. Eu vejo hoje, gente, dos meus intuitos que eu coloquei para o universo, que eu não coloquei isso como prioridade agora, mas coloquei isso que em algum momento vai vir. Eu realmente pretendo desenvolver uma metodologia que eu consiga ensinar professores nas escolas, sabe? Didática. Porque eu vejo hoje, gente, assim, nossa, cara, é um sofrimento aí com os meninos, gente, vocês têm noção, assim, tipo, sofrimento, assim, tipo, meu filho esse dia pra trás foi fazer prova de artes teórica. Eu falei, não, aí é brincadeira, né? Aproveitando, o Denister perguntou como fazer o rapport do jeito certo, né? Aí conhecendo. Aí você vai ter que ir para a comunidade, cara, porque primeira coisa, eu preciso te passar uma teoria e você precisa praticar. A porta tem que ter prática. Por exemplo, no Zoom, com uma turma menor, eu consigo fazer prática. Mas assim, aí eu vou te falar na teoria. A teoria, basicamente, é isso que eu estou te falando. É calibragem, é você observar a pessoa, respirar. Então você vai ver grandes negociadores, grandes líderes. Gente, eu estudo isso nas empresas. Eu mostro o vídeo do Mandela. Vocês não têm noção, esse vídeo baseado assim mesmo em coisas reais. Martin Luther King, né? Eu acho que o livro tá mais para depois eu mostro. Cara, são pessoas que têm uma consciência, uma respiração. Eu faço exercício de respiração com vocês, não é à toa, né, pessoal? Respira. Tem que ter mais awareness, tem que estar mais consciente, tem que observar o não verbal da pessoa. E aí você, só de fazer isso, você já começa a conectar. Por quê? Porque você está dando o maior presente que você pode dar para a pessoa, a sua atenção. Faz sentido para vocês? A sua atenção é o maior presente que você pode dar para outra pessoa. E aí você está observando, você está obtendo informações. E aí depois você passa para uma segunda, que é um conjunto de técnicas de rapport. Técnica mesmo, assim, técnica de você equalizar tom de voz. Olha aqui, auditivo. Depois as pessoas fazem esses testes, tem esses testes na internet. A questão é você saber fazer o teste e ter um relatório bom, que é esse aqui dá um relatório bem simplificado para vocês, porque é o primeiro momento que nós estamos tendo. Então você começa a equalizar, você começa a ficar mais parecido com essa pessoa, verbalmente, não verbalmente, entendeu? Você pode ir. Aqui está o teste aí para vocês. Olha que bacana, né? Que deu aí, ó. Esse caso aqui, por exemplo, é uma pessoa que seria assim, uma simulação que a Andressa fez, que está bem equilibrado, assim, ó. Ó, o digital meu com o sinestésico está mais equilibrado. Depois mostra aí pra gente quem que saiu assim, de repente, mais equilibrado, ou se teve algum que teve um apontamento maior. Aí pode tirar. Aquele que teve apontamento maior, porque talvez ele precisa de um certo equilíbrio mesmo, assim, ó. Precisa de buscar, por exemplo. Às vezes eu sou muito sinestésico. Por que eu sou muito sinestésico? O que é bom na sinestesia, pessoal? Presta atenção aqui, ó. O bom da sinestesia é que é aquela pessoa que também, por ela ser mais. Sinestesia é o seguinte, né, pessoal? É como eu consigo conectar mais com as sensações do corpo. Né? Nós vemos, ouvimos e sentimos. Então são pessoas que também percebem a intuição muito. Sabe, se a pessoa sente a intuição, fala, nossa, é uma pessoa muito. Todo mundo é intuitivo, mas o sinestésico ele conecta mais com a intuição. Então, são pessoas que têm uma arma muito poderosa. Todos nós temos que desenvolver sinestesia, entendeu? Foi um trabalho que, quando eu peguei meu primeiro gráfico, eu falei, cara, eu vou trabalhar sinestesia. E aí, o que eu fui? Eu fui fazer teatro,
fui fazer, por exemplo, já mexi com música para trabalhar meu sentir, né? A arte é um trabalho de sinestesia, por isso que as empresas estão levando cada vez mais para dentro dos funcionários, porque eles já não aguentam mais aquelas palestras ruins, teórica, muito digital, tá? Então, esses são os sinestésicos, tá? E aí você vai usando isso, meu amigo, para você ficar mais parecido com o que é a frequência maior dela. Se eu vou conversar com uma pessoa sinestésica, eu tenho um jeito de conversar com o sinestésico. Se eu vou conversar mais digital, por exemplo, o irmão da Andressa é uma pessoa bem digital. O que é o digital? É aquela pessoa mais racional, mais lógica. É aquela pessoa mais ligada no mundo das palavras, no mundo da... Aquela pessoa que, de repente, ela vai comprar o carro, ela vai pesquisar quantas é a potência do carro. Aquela pessoa que lê bula, tem alguém de vocês que lê bula? Que ela quer saber as informações, ela quer mais entender mais, então ela quer entender mais as coisas. Eu tenho digital, sempre tive o digital alto. Aí eu trabalhei essa anestesia para dar essa equilibrada. Tudo tem seu lado bom e o seu lado negativo. Tudo tem luz, tudo tem sombra. Não tem assim, esse é melhor. Não tem isso. O que tem é o seguinte: se a pessoa é muito digital ao extremo, é que a pessoa vai ficando mais dura. Você já viu o pessoal duro aí? Tem um pessoal, gente, que é muito digital, que aí o cara vai fazer palestra. Vai ficar palestra ruim. Principalmente os homens aí, ó. Tem homem aí, pessoal? Levanta a mão aí, os homens, só pra saber se tem, porque é só as mulheres que querem treinar, ué. Meus Né? homens não levantam a mão. E não levantou a mão, você que tá na dúvida, não tem problema não, né? A questão é, cara, o bando aí de macho tem que trabalhar isso aqui, senão sua comunicação fica limitada. Aí você não vai conseguir conectar com a sua esposa, você não vai trazer um presente, você não vai fazer um elogio, entendeu? Porque de repente sua esposa é mais sinestésica. Aí o relacionamento não tá dando certo, aí o pessoal fala, não, eu tô fazendo tudo, e eu até entendo, eu tô fazendo tudo que eu posso. Só que é um tudo que não é suficiente. Você tem que ter mais vocabulário, você tem que desenvolver mais percepção, você tem que fazer uma massagem na sua esposa, viu? Eu vou dar uma dica para os homens aí, ó. Faz uma massagem, faz uma surpresa, sabe assim, né? Passa aqueles olhinhos, assim, ela vai gostar. Escreve uma cartinha, né? Aí eu vou fazer um curso para os homens no relacionamento. É um produto que ele pode lançar aí, né? Não, Fábio? Fábio vai fazer umas parcerias com vocês aí pra gente fazer uns cursos para os homens aí, tá? Aí, né, Nilson? Tudo beleza aí, Nilson? Maravilha. Só para saber se vocês estão firmes aí, né, pessoal? Então, o que faltou aqui? O auditivo. Teve alguém que saiu com o auditivo, primeiro ou segundo? O auditivo, aí vocês já sabem, é aquela pessoa, de repente, né? Igual eu tenho muitos amigos auditivos, né? Principalmente aquela pessoa que de repente mexe com música, aquela pessoa que não é só na música, né? Tem pessoal que você precisa do auditivo assim para entender o som do motor do carro. A pessoa ouve e fala, nossa, esse carro aí. Você conhece a pessoa desse jeito? Que se a pessoa começa a apertar aquele copinho plástico, ele irrita a pessoa profundamente, não tem ninguém percebendo, mas que lá para a pessoa é uma tortura. Já aconteceu isso com vocês? Né? Eu tive uma intuição uma vez, num trabalho, que era para eu desenvolver o auditivo, que sempre foi meu mais baixo. Onde que atrapalhava o auditivo ser baixo para mim? Por exemplo, aprender línguas. Eu tinha muita dificuldade, gente, assim, de aprender inglês, estava passando muita dificuldade. Aí eu fiz o princípio da PNL. Primeiro, modelagem. O que eu fiz? Cara, a primeira viagem que eu me desafiei, que foi para Irlanda, que o pessoal tava me chamando para estudar pro Richard, pro Robert Dilts, né? O Marcos já tinha essa ponte lá. Olha pra você ver, gente, eu comecei. Se eu não tivesse modelagem, eu não estaria aqui falando com vocês. Isso é importante você estar no ambiente certo, pessoal. E o Marcos, vamos lá estudar com o Robert Dilts nos Estados Unidos. E eu passava assim, nossa, cara, tudo em inglês, o que que eu vou fazer? Olha pra você ver a limitação, né? Que limita, né? Aí eu falei, vou para Irlanda. Fui para Irlanda, gente, assim, ó, imersão, porque lá não tinha para onde eu fugir, né? Então, primeiro, isso. Segundo, eu tive que desenvolver meu auditivo. Aí comecei a fazer exercícios, ouvir mais, perceber, por exemplo, eu já fiz aula de contrabaixo, de tambor, aí fui desenvolvendo. Hoje eu já percebo assim que às vezes assim, o barulho já me tira o foco. Aí eu tenho que desenvolver um nível. Vocês estão entendendo a importância desse exercício, pessoal? Tá? Beleza. E para concluir, ficou claro, pessoal? Deu para vocês entenderem o que que é isso aqui, ó? Nós Eles vamos falar um pouco mais disso amanhã. Oi? eles só estão pedindo as siglas aí, visual, repete. Visual, auditivo, sinestésico e digital. Visual é aquela pessoa, a gente recebe as imagens, a gente percebe os estímulos visuais.
eu ouço, vocês estão me ouvindo agora, você pode ter uma musiquinha de fundo. Isso também eu sinto, né? E tem o último, que é o processo, isso em uma linguagem. Eu vejo, ouço e sinto, aí eu senti agora uma emoção. E eu estou comunicando com vocês, ó, estou sentindo, pessoal, agora uma grande empolgação. Entende? Então eu transformo isso em um mundo de linguagem. Tem pessoas que são mais visuais e são mais digitais. Então, assim, que é faz parte da nossa natureza. Agora presta atenção nesse link, porque esse link que é importante. Lembra que eu ia falar para vocês qual que era o programinha central aqui, ó? Já estou mudando o eixo aqui, tá, pessoal? Peguei isso aqui, estou juntando agora com o quê? Com linha do tempo. Não, fala sério, pessoal. Onde vocês vão ver uma aula dessa daqui pra vocês aprenderem PNL? Falando sério, assim, se você estiver ligado no que eu tô falando aqui, cara, isso aqui é uma didática muito boa pra você entender isso aqui, ó. PNL raiz. Isso daqui, PNL raiz, exatamente. Isso daqui, ó, é o programinha central aqui, ó. Principalmente que nós chamamos de VAC, visual, auditivo e sinestésico. Nós chamamos, o John Grinder chama de o primeiro acesso. O primeiro acesso, ele é visual, auditivo e sinestésico. O segundo acesso, ele é o quê? É o vocabulário, é o digital. Eu transformo esse primeiro acesso em uma linguagem. Quer ver um exercício que eu vou fazer com vocês super simples, que vocês vão entender isso de uma forma que vocês nunca entenderam? Basta você pegar o seguinte, assim, ó. Pega uma viagem bem boa que você já fez, assim, ó. Pega a melhor viagem que você já fez. Escolhe, para mim, escolhe agora, assim, ó. Nesse momento, escolhe a melhor viagem. Coloca no chat aqui para mim qual foi a melhor viagem que você fez, que eu quero pegar um breve exemplo aqui para vocês aqui, ó, tá? Pega a melhor viagem. Aí eu vou pedir para algum que tem um sinestésico mais alto aí, que percebe, às vezes não saiu no teste, mas você percebe que você é sinestésico. E quiser levantar a mãozinha, que aí eu vou ensinar vocês a fazer esse exercício aqui para a gente encerrar a aula com chave de ouro hoje, tá? Aí você pode levantar a mãozinha e você vai só, a Andressa vai liberar aí para você e você pode liberar o microfone. Alguém levantou a mão aí, Andressa? Ou tá Não, todo mundo tímido? tá tímido. Não, sério, vocês estão tímidos, pessoal. Depois agora, nessas alturas do campeonato aí, ó, preciso de um voluntário. Mas tem que ser, né? Tem que ter feito o teste, porque às vezes. Tem que ter feito o teste aí, ou que você perceba que é sinestésico, você vai me falar aí uma viagem. Igual tem uma colega que falou Lençóis Maranhenses aí, né? Eu quero só fazer umas perguntas para vocês entenderem como que vocês vão fazer o exercício que eu vou guiar vocês. Se ninguém levantou a mão, eu vou chamar, igual que esse professor antigo. Vocês lembram que o professor que chamava? Fala com a Rugna que faz uma. Hugo, então já dá pra você tá, você tá mostrando o não verbal que está conectado aí. Libera o microfone e me fala qual foi uma viagem maravilhosa que você já fez. Lençóis Maranhenses. Foi você que colocou, beleza, maravilha. Foi. Aham. Ô, Hugo, me fala um pouquinho assim, ó. Por que que essa viagem foi tão boa? Primeiro eu tinha o sonho de conhecer. Depois, visualmente, o ambiente é incomparável. Nunca tinha visto algo igual. Aqui, ó, aqui, rapidinho, espera um pouquinho que agora eu já vou te passar a palavra de novo. Eu vou mostrar para vocês na prática o que que é não verbal aqui, ó. Quem de vocês percebeu para onde que a Ugna olhou? Levanta a mão. Quem percebeu? Para onde que foi? Eliane, pode liberar e falar, por favor. Pode liberar, só libera o microfone aí. Só a Eliane que percebeu? Ninguém mais percebeu? Pessoal, eu tô com medo de vocês estarem com a mente dispersa aí, ó. Vocês não perceberam o olhinho dela? Eu falei, eu tô dando aula de calibragem. Isso é calibragem, ó, na prática. Calibragem é você perceber não só o verbal, mas o que? O não verbal. Ó, teve outros que levantaram aí, ó. Então, para quem não percebeu ali, a Eliane percebeu, imagina que os olhinhos dela aqui, ó. Ela olhou aqui para cima, ó. Quando ela olha para cima, isso indica que ela está tendo um acesso visual. Entende? Quer dizer que ela buscou o quê? Uma imagem. Vocês estão entendendo isso, pessoal? Sim ou não? Por quê? Lençóis Maranhenses para cabeça da Ugra tem uma imagem? Tem uma imagem. Não tem uma imagem a viagem de vocês, pessoal? Sim ou não? Tem uma imagem, entende? Então isso aqui indica que ela teve, porque é natural. Eu perguntei para ela, me fala um pouquinho o que que teve nessa viagem. Ela vai ter que buscar na memória dela qual que é o primeiro acesso? Normalmente visual, auditivo e sinestésico. Se a pessoa, todos nós temos imagens visuais? Temos, então a tendência é da gente acessar essa imagem visual quando a gente busca uma memória. Só que tem pessoas, talvez, que vão acessar mais o auditivo. Não é uma regra, vocês entendem?
Aí a pessoa vai olhar um pouquinho pro lado aqui, ó. Tem pessoas que vão acessar mais a sinestesia, ela vai olhar para baixo. Tem pessoa que vai acessar logo o digital, e ela vai acessar para baixo para outro sentido. Eu não vou conseguir dar essa aula agora para vocês. Tem que continuar estudando, porque não é só você aprender na teoria, você tem que aprender a fazer o que eu faço aqui na prática. Vocês estão entendendo, pessoal? Sim ou não? Marcos, e quando aparece uma pessoa com tendência suicida? A pessoa, eu vou conversar com ela e ela vai me mostrar que programinha que está rodando. Se eu entendo o programa, em vez de eu ficar conversando 8 anos com a pessoa, 10 anos, um ano, às vezes em uma sessão ele já consegue acessar esse programa. Se eu mudo o programa, eu mudo a emoção, eu mudo o comportamento. Entendeu? Por isso que a PNL é algo de grande potência. E é por isso que amanhã, pessoal, a gente quer abrir essa oportunidade para vocês continuarem estudando, porque agora mesmo vocês estão salvando vidas. Agora mesmo vocês estão ajudando pessoas com mais profundidade. Agora mesmo você está comunicando em público e você está ajudando a pessoa a acessar programas. E aí quando vocês veem, por exemplo, agora eu vou pedir para a Andressa mostrar para vocês umas cenas de algumas aulas minhas, só para vocês verem, pessoal, são cenas que as pessoas acessam altos estados emocionais, vocês não têm ideia, né? Agora nós vamos fazer mais calendário em São Paulo. Mas, gente, eu já morei assim, muito tempo no interior de Minas, né? Uberlândia. E, gente, já teve muitos alunos meus que vieram de São Paulo para fazer imersões comigo. E por que que as pessoas vêm no sexta-feira de ônibus, passa sábado, domingo e volta domingo, pagando aí 5, 6 mil reais? Porque as pessoas já entenderam o poder disso, de mudar no final de semana coisas que a pessoa fala assim, putz, cara, tem um caso aí de uma mulher que eu vou mostrar para vocês, que é a Renata, gente. Eu tô mostrando isso para vocês entenderem. Isso aí são cenas. Essa aqui é a Andrea, uma dessas aí é a Andrea. Tá? E o que eu tô fazendo com a Andrea ali? Ela está acessando o mundo interior, os programinhas que rodam, entendeu? A Lígia, a mesma coisa, está acessando alguma coisa que está travando ali, que ela já entendeu, tem que mexer com emoção. Pode ir passando. Aí, gente, tem uma foto aqui com a Renata. Gente, a Renata foi um caso. Rapidinho aqui, ó. Olha esse depoimento aqui da Andrea, tá? Olha aqui, gente, presta atenção, rapidinho, só para vocês verem aqui, ó. Ela fez um treinamento assim como vocês estão fazendo. E ela falou assim, cara, eu tinha vício de tomar cerveja todo final de semana, engordando, taxa de exame precisando melhorar, tomando álcool. Ela começou a fazer esses trabalhos. Gente, olha só, uma professora de escola pública pegou o dinheirinho dela lá, das reservas dela, mas olha só o que está acontecendo agora com a Andrea. O próximo, o que você vai ver? A oficina que ela já lançou para criança. Pessoal, no trabalho que ela fez comigo, que é o trabalho que eu estou propondo para vocês, nós entendemos que ela falou assim, gente, uma das minhas características mais importantes é a criatividade. Eu fiz essa pergunta para vocês lá na lista de presença. Tem muita gente que eu vou mostrar para vocês amanhã um vocabulário muito limitado ainda. É muito importante, gente, a gente começar a conectar. Quando eu falo assim, cara, tem algo em mim, tem algo em você, pessoal, que as pessoas já estão mostrando que você precisa levar para mais pessoas. Vocês concordam? Sabe quando as pessoas começam a aparecer e falam assim, nossa, Nilson, tem pessoas que falam assim, Marcos, as pessoas já param para mim e querem desabafar. Isso está mostrando que tem pessoas, e está acontecendo na vida de vocês agora. Olha nesse momento, pessoal, a sincronicidade junguiana. Essa força maior, Deus, o jeito que você quiser chamar, ele já está te mostrando e está te convidando para dar um passo. E é isso que a Andrea percebeu. Ela percebeu que naquele ambiente da escola pública, ela não conseguia exercer os dons de criatividade que ela tem. E olha para você ver, ela percebeu também, conectando com a Andressa, voltou a pintar, mas ela lançou aquela oficina. Olha, vocês verem, gente, a Andrea é uma pessoa muito simples, assim, pra você pensar assim, cara, o marido dela não queria deixar ela vir fazer os treinamentos, pra você ter noção. E agora ela já lançou a oficina dela, a primeira oficina que ela criou como empreendedora, mesmo ficando naquele ambiente. Ela não fez a mudança ainda completa, mas está um passo. Por quê? Porque as oficinas agora vão começar a gerar renda. Porque tem criança precisando de fazer um trabalho de aprendizagem com arte e criatividade? Tem um monte de criança com depressão. Muita criança. Hoje, gente, a taxa de TDAH é gigantesca. Então, ela tem pessoas precisando dela. A criatividade dela estava morrendo.
e agora começou a nascer um produto. E todo produto serve para ajudar pessoas. E todo produto pode gerar renda para vocês. Vocês estão entendendo, pessoal? Só que se ficar só na cabeça, aí eu vejo o pessoal que não levanta. Gente, tem que começar a ficar mais, ativar mais o tomada de decisão, entendeu? Porque se ela não toma decisão, ela não faz o que ela está fazendo agora e a renda não vem. Você está querendo receber a renda, quer levar seu propósito para frente e não levanta a mão, não toma decisão, entendeu? Aí não vai, galera. Aí eu vou fazer um esforço danado com vocês aqui, porque é um puta esforço que eu estou fazendo. E eu sei que vocês estão fazendo esforço também, porque eu sim, olha só, gente, a aula já passou um pouquinho do que eu tinha que dar, já vou finalizar. Mas olha só, é importantíssimo nós termos esse nível de acordo nesse momento, porque olha o tanto que essa aula foi boa hoje. E amanhã vai ser melhor ainda. Se eu fosse você, eu não perdi a aula da manhã. Você vê, lembra que eu falei para vocês, ó, não é todo mundo que vai ficar, vai só diminuindo, faz parte isso, pessoal, vai acontecer com vocês também. Vocês imaginam quantas pessoas Jesus falou? Quantas que foram até o final? 12. É isso. Esses 12 fizeram um legado. Sócrates decidiu morrer, mas o Platão ficou e deixou o legado. Então Sócrates vive, Jesus vive. Tem muitas pessoas aí que vão chegar no último livro, lá na página final, guardando arrependimento. Será que é isso que a gente merece, pessoal? O que vocês acham? Será que é esse o nosso propósito, nosso caminho? Então agora, pessoal, nós vamos fazer uma prática. Eu vou convidar você para a gente fazer a prática final. E amanhã nós vamos. Pode sim, eu vou deixar o link lá, quem perguntou, tá o link da pesquisa, quem quiser, lá somente no grupo VIP, tá bom? Fica lá, faz, se não teve dúvida, a gente é tranquilo. Pode mandar para a gente se teve alguma dúvida, nossa equipe vai ajudar. Pode fazer tranquilo, ler o relatório com calma. Mas o mais importante agora, quando eu fizer a prática com vocês nesse momento, se você quiser, tá? Se fizer sentido para você, estiver perto aí, se quiser, pode apagar um pouquinho a luz. Se não, tá tranquilo. Mas é importante você fechar os olhos, porque tá todo mundo aqui com os olhinhos fechados para a gente fazer uma concentração. Eu preciso que você respira profundo quando fizer a prática e principalmente começa a perceber os programinhas que rodam. Percebe se sua mente está indo muito para o futuro, muito para o passado, linha do tempo. Percebe se está vindo imagens que não é o momento. Ah, não é a hora de pensar na dívida. Não é na hora de pensar no problema. Não, agora é a hora de concentrar e perceber a linguagem dos insights. Eu vou passar para vocês, acabando a aula, tá? A lista de presença. A lista de presença na chamada de hoje, vocês vão colocar aí como, pode ser rapport. Quem não sabe escrever rapport, R-A-P-P-O-T. Ou pesquisa na internet para você começar a ter vocabulário aí do rapport. Rapport é a senha de hoje. Pode anotar aí, agora mesmo vai a lista, e aí você pega lá no grupo VIP e preenche, tá? Eu vou mandar no outro também. Pessoal, então, o áudio você só aqui, né? Tá, beleza. Vai baixar um pouquinho só. Então, coluninha ereta aí, ó, deixa o corpinho mais ereto. Vou convidar vocês a fechar os olhos um pouquinho. Respira bem profundamente com os olhinhos fechados. Dá um tempinho para você nesse dia de hoje. Dá um presentinho para você. E o presente é você olhar para você mesmo, para você mesma. Você perceber, respirando bem profundamente, que você não precisa ficar com a mente agitada, que você pode pegar o controle remoto da sua vida nesse momento. E é importante você acostumar a tomar decisão, porque tudo na vida começa com uma tomada de decisão. E nesse momento você não está aqui à toa, você foi convidado a estar aqui e você aceitou esse convite e persistiu até aqui. E de repente esse chamado que está vindo, nesse momento você possa sentir no seu coração que tem um chamado que ele já está vindo por meio de pessoas. Pessoas que talvez estão te procurando, pessoas que te elogiaram, pessoas que falaram algo que tocou o seu coração, como se essas pessoas fossem a voz de Deus. Essas pessoas são a voz de Deus te lembrando que você está aqui e que você é uma semente. Só que a nossa finalidade é sermos árvores produtivas, árvores frutíferas. A sua finalidade é gerar fruto. A sua finalidade é que esse fruto chegue
como um legado, talvez para sua família, talvez para sua comunidade, talvez para mais pessoas. E nesse momento você possa sentir mais profundamente aí no seu coração. E se você quiser se permitir um pouquinho, eu te convido a você colocar a sua mão direita no seu coração e você fazer um compromisso com você mesmo, que você não vai esquecer mais esse chamado, pelo contrário, de hoje para amanhã você vai lembrar mais dele, você vai viver um pouco mais ele. Às vezes no dia a dia a gente esquece, mas saiba que aí dentro tem um controle remoto que você conecta com o seu coração e o seu corpo, a sua intuição vão estar mais conectadas nesse momento, ativando em você uma percepção ainda maior do seu chamado, do seu propósito, do seu corpo a partir de agora. Respirando bem profundamente, você agradece pelo seu dia, pela sua vida, pelo milagre da sua vida e por você estar escrevendo mais uma página da sua vida. E que amanhã nós vamos desenhar outros capítulos. Respira bem profundo, solta devagarzinho, maravilha. E pessoal, com uma grande gratidão, nós estamos agora despedindo de vocês. Com a certeza que amanhã nós vamos ter a melhor aula de todas e que essa aula de amanhã possa abrir caminhos aí para todos nós na nossa vida, principalmente nesse ano 2025, se a gente fazer uma grande semeadura. Gratidão, pessoal. Depois eu vou mandar lá no grupo, lá no Stories, um depoimento de como foi sua aula. Coloca lá para a gente chamar mais pessoas para amanhã. Um abraço, pessoal. Até mais. Valeu. Esperamos vocês aí amanhã, às 19h15.